Bom dia, espero que vocês estejam bem. Sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks aqui no Brasil. E então, estamos aqui convidando as pessoas a estarem aqui com a gente para meditarmos juntas. E sempre uns 15 minutinhos de conversa para a gente se conectar com a nossa experiência a partir de uma explicação, né? Bom dia, Vivian, Anisa querida, a Irma, Limar. Bom dia para vocês, espero que vocês estejam bem. E daí vamos falar um pouquinho hoje, né? Sobre... Sim, obrigada, Anisa. Que bom. Então, já falei algumas vezes, né? No sentido de que Mindfulness, ela inclui, né? A relação com outras pessoas, e é para isso mesmo, né? Mas muitas vezes o que acontece é que, talvez assim, quando entendemos que Mindfulness, né, uma atenção consciente, ela deve vir acompanhada, né, de bondade, de amorosidade, de compassividade para mim. Então, não é o autocentramento, né, mas para que a gente possa se conectar verdadeiramente com o outro. Então, isso parece uma coisa simples, mas quando nós colocamos a nossa experiência no nosso dia a dia, né, então o que acontece? A questão, por exemplo, de conexão com outras, de mim, com outras pessoas, mas de outras pessoas comigo, nessa relação de dar e receber, né? Então, uma coisa bastante interessante, eu digo assim, como mulher, né? Que aí a gente, no domingo, né? Nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e a gente sabe bem, né? O que é ser mulher. E vou acrescentar enfermeira, eu sou enfermeira e acho que muitas de vocês também. A Lisa aqui, né, enfermeira. Então, mulher, enfermeira, mãe, né? Assim, aquilo que vem para o feminino. Hoje, muitos dos homens, que bom, né? Que descobriram e se abriram para essa questão feminina, que não é a questão de gênero, mas muito mais o modo de ser, né? De se abrir para a sua própria sensibilidade, né? Sem vergonha, né? De ser feliz, de ter essa liberdade, né? Então, esse ser, né? Como o ser mulher, né? Esse algo assim de, entre aspas, a questão da doação, né, que a gente faz, né? Então, isso tem uma coisa muito, muito boa, né, que é o de dar, né? Servir, dar. Então, me parece que a maioria das pessoas me dizem assim: eu prefiro dar do que receber. Eu me sinto mais à vontade, né? De quando eu estou oferecendo algo para alguém, do que quando eu vou receber, porque aí eu fico sem graça, eu fico achando assim que eu sou a tal, né? E daí eu tenho dificuldade em receber, né? Que seja receber, talvez seja mais fácil receber um dinheirinho do que receber, por exemplo, um elogio, né? Algo assim que parece que de não merecimento, ou que eu mereço, mas não precisa tanto, né?
Ou quando eu também, dificuldade de pedir ajuda, né? Aceitar algum favor, né? De muitas vezes ter receio de que eu precise, né? Que alguém, né, cuide de mim, né? Seja às vezes uma fase da vida, algum dia, enfim, né? Então, como trabalhar isso? O que é mindfulness nisso, né? A consciência, né? De abrir-se, se permitir a receber, né? Então, o nosso treino também é de abrir-se para que o outro está te oferecendo, né? Uma vez me aconteceu, eu tenho muitas dificuldades ainda de receber, né? E então eu compreendo bastante as pessoas quando me dizem isso, né? Eu não, sei lá, né? Essa coisa de receber, de merecimento, né? Principalmente elogios, né? E aí eu também tinha muita dificuldade. E eu achava que estava certo, né? Porque querer receber tudo isso é como se fosse sei lá, um hábito da mente de estar acostumado só com isso, né? Ou achar que o ego, né? Alimentar o ego demais, hiper autoestima, né? Que também é um estrago, né? Para o ego. Então eu não quero me acostumar com isso, né? Então eu lembro de 2 ocasiões, aliás tem várias, mas 2 que me marcaram bastante. É quando, há muitos anos atrás, né, quando eu fui para a universidade, dar aulas, né, de enfermagem, na escola de enfermagem. E daí, no meu segundo ano de estar lá, né, com os estudantes, enfim, como professora, já fui como a patronesse, né? Eles me conduziram à patronesse da turma, né? Como fosse a mãe da turma, enfim, dentre muitos professores, né? Então, uma centena aí de professores. E daí, nossa, eu fiquei tão sem graça, pensando, né? Ai, o que os outros professores vão pensar, né? Que eu estou aqui fingindo que estou agradando os estudantes e tal. E daí eu ficava, meu Deus, mas como que... Será que eu sou boazinha demais? Né? Então, isso foi me deixando um pouco mais preocupada, né? E de não querer aceitar isso, né? Assim, né? Claro que aceitei, mas era uma preocupação. E uma outra preocupação também puxa, e se no outro ano eu não conseguir ser algo assim, né? Para os estudantes, né? Será que eu vou me sentir mal porque, né? Não recebi isso, né? Então, olha como é o nosso termômetro, né? De medo, de receio, né? Primeiro, de receber aquilo, mas com medo do que os outros poderiam sentir, né? E aí, incomodados com isso, talvez, né? Mal chegou, já tá fazendo isso. E daí, também, né, com outro receio de mim mesma, né, comigo mesma, de que eu não posso acostumar com isso, né, porque senão é capaz de eu ter uma autocrítica elevada, né, uma autoestima também que vai baixando, né, porque não fui eleita, né, no outro ano. Então, essas 2 preocupações. E também me lembro de um fato que me aconteceu, que uma pessoa muito sábia que eu atendia, né, e já tinha uma certa idade, né, o senhor, e
E daí ele queria meditar em mindfulness, né? Ele já meditava uns 30 anos. E daí eu fui ensinar a meditar em mindfulness. E daí, antes da pandemia, né, eu ia presencialmente atendê-lo. E ele tinha um preço, né, para presencial e um outro preço online. E daí, quando chegou a pandemia, continuei atendendo, mas online. E daí, era um preço mais baixo do presencial. E daí, eu também acho que fiquei uns dias sem atender e, enfim, ele me pagou a mais, né? E daí, eu disse a ele, gostaria de pedir os seus dados bancários com CPF para que eu possa transferir o dinheiro que você me transferiu a mais, né? Porque não é esse preço. E daí ele me disse, não, eu gostaria de pagar isso, né? Aí eu insisti, não, por favor, me mande os seus dados, né? Que eu vou fazer a devolução. E daí ele disse, mas por quê? Eu disse assim, não, porque é justo. Então, o que é justo, né? E daí ele me disse, poxa, eu estava tão feliz de eu poder fazer isso por você, para você. Aquilo me derrubou, mas mesmo assim eu transferi. A minha mente foi muito mais forte, né, do que essa sensibilidade, dessa empatia, de me colocar no lugar do outro, né? O quanto que o outro queria me oferecer algo e como que eu poderia receber e perceber isso, né? Que ele não estava pedindo nada em troca, né? Era muito pelo contrário, ele estava me oferecendo. Então é uma coisa que eu tive que trabalhar muito na minha vida, e isso também foi um divisor de águas, né? Que eu tenho uma gratidão por ele ter me ensinado isso, né? O quanto que receber era uma dificuldade minha, né? Então, o mindfulness, na mesma proporção de que, estou dizendo em quantidade, né? Mas em consciência, a mesma proporção que eu estou dando é a mesma de eu estar recebendo, ou seja, essa sensação, essa gratidão de eu poder dar algo e receber algo, ela é a mesma, né? Não há nada diferente nisso. Ela é como uma humanidade única, né? De uma via só de dar e receber, né? É quando a gente vai se sentindo também feliz por isso, né? Do outro, porque o outro sou eu. Imagine se eu fizer algo de bom para o outro e o outro recusar, vamos dizer assim, né? Mesmo em pensamentos e sentimentos. Eu não queria receber isso, né? Mas eu sou educada a receber, né? Mas ela pode ser um elogio, né? Ou algo que alguém gostaria de fazer para você, né? Porque esses dias eu recebi uma dúzia de ovos de galinha, né? Direto da fábrica, né? De galinha de uma vizinha. Então, assim, na hora que eu recebi, eu falei, nossa, eu preciso retribuir. Não, retribuir com sorriso, com amor e a abertura de estar feliz com aquilo que ela me fez. O quanto que a gente está dando para ela também, né? Então, é isso, quer dizer, é bem importante essa questão, né, da ser generoso com o outro, ser generoso consigo mesmo, né? Ser generoso com o outro é aceitar o que o outro está nos oferecendo. Então, que seja um olhar, que seja uma palavra, que seja qualquer coisa, não precisa ser nada que seja material, mas também tudo bem, né, se for.
Mas sim, o que está por trás disso? O sentimento daquela pessoa, o prazer que ela tem de poder fazer isso, né? Então, se a gente estiver doente, né, vamos procurar ajuda, a gente se abrir, né, e trazer assim a consciência disso, né, um abraço que seja, né, então aquele abraço, né, porque o abraço ela retrata muito bem a experiência do dar e receber, né, então eu estou dando abraço, como estou abraçando, como eu estou recebendo aquele abraço, né? Então isso muda tudo em termos de consciência, né? Então das sensações, das emoções, daquilo que eu estou aqui me conectando realmente com o outro, né? Então com essa consciência, né, do dar e receber, podemos fazer aquela prática da conexão, que é desse livro também, tem o livro do nosso curso, né, da saúde, que é o Mindfulness para a Saúde, e que logo na semana 7, né, quando a gente fala, né, da generosidade, da bondade, há uma meditação da conexão, né, então tem 3 partes, né, que é de conectar comigo mesma, né, de eu estar bem comigo, de desejar que eu esteja bem, né? Esse desejo genuíno de eu realmente me abrir-se para mim mesma, para eu mesma, né? Consigo mesmo. E aí a bondade para você. Essa mesma bondade para o outro, que seja, então, um amigo, uma pessoa em quem você admira, gosta, tem um carinho, tem um respeito, né? De trazer a sua consciência, né? Nessa amplitude de realmente oferecer algo que você ofereceu para você mesma, é algo que você oferece para o outro, né? E também da conexão com todas as pessoas, né? Sem precisar escolher ninguém, mas que todas as pessoas também tem a mesma coisa, sente a mesma coisa que você. Nós somos muito mais semelhantes em termos de emoção, de sentimentos, né? Então, dar e receber é isso, é essa conexão única com as pessoas, né? De que o que é o meu sofrimento, né? Também o sofrimento do outro, a raiva, o medo, a ansiedade, querer também ser feliz e que as pessoas também sejam felizes, né? É a mesma coisa, né? O que eu sou realmente o outro, né? Então o outro também se sente feliz quando me vê feliz, né? O outro também fica frustrado quando eu também não aceito algo que o outro me oferece, né? Então, como é que eu posso, dentro da prática meditativa, trazer um pouco da conexão comigo mesmo e com o outro, né? Então, vamos fazer essa prática aos poucos, mais ou menos por uns 12, 13 minutinhos, de poder realmente cultivar esse sentimento de bondade, de amor, de conexão comigo, com o outro, com outros, notando a postura, cuidando da sua postura, deixando que vá se assentando mais e mais todo o seu corpo, entregando-se à superfície o mais que puder, à medida que você possa ir se soltando aos pouquinhos,
em qualquer posição, deitada, sentada, em pé, fazendo alguns ajustes necessários para que você possa estar mais confortável possível. Fechando os olhos se for possível para você, se não, somente direcionar o olhar para um ponto, olhar para baixo, notando a respiração, sem precisar mudar nada, iniciando a nossa prática. Deixe que a consciência vá repousando nos movimentos da respiração, notando as sensações da respiração no seu corpo. Agora, nesse momento, o corpo inteiro respondendo à respiração. Permitindo sentir o movimento da respiração no peito, no abdômen, do jeito como está. Aí nas laterais do tronco, a liberdade de expandir e retrair à medida que respira. Nas costas. Talvez um movimento sutil, notando o movimento nas costas, sem forçar. Permitindo que a respiração seja impregnada de bondade, de amorosidade e de ternura para você. Agora, permitindo que as sensações, todos os aspectos desagradáveis, de incômodo, de desconforto, e também as sensações de prazer, as agradáveis, de conforto, de relaxamento, de tranquilidade, estejam aí presentes na sua própria experiência. Tudo é experiência. Veja se a mente está se apegando ou tendo uma aversão àquilo que não quer, e se apegando àquilo que é agradável, simplesmente somente notando a mente, sem precisar fazer nada, somente estando com a sua própria experiência como ela é. E talvez possa notar a fluidez das sensações, surgindo e desvanecendo. Somente lembrando que estamos cultivando a consciência no momento presente. E a consciência é a presença
de estar com ela nesse momento. Consciência não é pensamento. Consciência é observação. E aos pouquinhos, deixando que a respiração vá fluindo, deixando que surja e que desvaneça no seu tempo, sem precisar controlar. Deixando a respiração fluir, assim como os nossos pensamentos, ideias, planejamentos, fluindo. E dizendo para você mesmo, para você mesmo, que eu esteja bem, que eu seja feliz, que eu possa aliviar o sofrimento mental, emocional, física, com a própria respiração, abraçando toda a experiência como ela é. E agora, compartilhando esse sentimento de amorosidade e bondade para você, para uma pessoa amiga nesse momento, aquela pessoa que você respeita, que você considera, que possa representar todas as pessoas com quem você tem uma certa admiração. Somente uma pessoa na sua consciência. Talvez cultivando a consciência de que vocês são tão parecidas, mas que existem umas diferenças superficiais. Os seus amigos também têm umas experiências desagradáveis, assim como você, que é difícil, talvez desafiador aceitar. E as experiências agradáveis que tendem a se apegar, assim como você, como todos nós. E veja se você pode, com a sua própria imaginação, notar que a diferença é que nos separam um dos outros, mas as semelhanças, essas semelhanças é o que nos unem como uma humanidade única, uma unidade comum com seu amigo ou sua amiga. Deixando que a respiração amorosa que você praticou com você mesma, que possa ser praticada com essa pessoa amiga. Na inspiração, inspirando a sensação mais forte de conexão com essa pessoa amiga. Se isso for possível para você. E na expiração, expirando bondade, amorosidade para o seu amigo ou essa pessoa amiga. Inspirando a conexão com você mesma e expirando a conexão com essa pessoa amiga. E tudo que você deseja para você,
que você possa desejar para essa pessoa amiga. Compaixão, alegria, felicidade. Imaginando que possa inundar todas essas qualidades a cada expiração. Inspirando, desejando para você mesma. E expirando e desejando para essa pessoa amiga. E agora, aos poucos, ampliando mais a consciência, mais e mais, incluindo outras pessoas, expandindo a consciência. Talvez possa irradiar dentro de você, do seu corpo, do centro do seu corpo, para todas as suas extremidades e para todo o exterior, com todas as pessoas. Pode ser pessoas mais próximas, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. Cada uma delas é um ser humano vivo, que respira. E assim como você quer aliviar o sofrimento mental, emocional, físico, e quer ser feliz, deseja ser feliz, assim como você, como nós. Ampliando mais e mais a consciência, e talvez possa se conectar com o seu próprio sofrimento, sofrimento da pessoa que você respeita, admira, e se conectar com o sofrimento de todas as pessoas desse universo. Que assim como você deseja a felicidade, a liberdade, e somos tão semelhantes, as semelhanças nos aproximam. Sentimento de dar, de oferecer e também de receber. Na inspiração, inspirando a empatia para toda a humanidade. E na expiração, expirando bondade, amorosidade para toda a humanidade. Ao invés de focar nas diferenças, vamos focando, tomando consciência de estar aí, nas semelhanças. Ao invés de estarmos isolados, vamos notando a conexão amorosa e bondade com todos os seres, com toda a humanidade. Estamos praticando o dar, o receber.
repousando a atenção agora no campo da consciência amável, ampla, gentil, incluindo você, essa pessoa amiga, todos os seres agora, no campo de consciência, inspirando profundamente, expirando mais lentamente, deixando que todo o seu corpo possa ir suavizando, o seu rosto talvez já esteja um pouco mais transformado, enquanto estamos permitindo dar e receber amorosidade, bondade, compassividade nesse momento. Uma respiração saturada de amor, um amor genuíno que vem do coração. Agora, aos poucos, vamos terminando a nossa prática. Notando a mente, o corpo e o coração nesse momento. E deixando que toda a experiência seja o que ela é. Não existe uma meditação boa ou não. Somente aquilo que está aqui nesse momento. E aos poucos, deixando que todo o seu corpo descanse, com uma respiração calma e tranquila. Uma mente tranquila, um coração apaziguado, um coração amoroso para você e para todas as pessoas. Pouco a pouco, notando o nosso entorno, a temperatura do ambiente tocando em você, a temperatura que está aí, o ar fresco, o ar aquecido, o ar oferecendo um contato, recebendo esse contato do ar em alguma parte do corpo. A respiração que oferece o ar que entra e que sai, recebendo e oferecendo. Notando os sons chegando até você. E aos poucos, oferecendo para o seu próprio corpo a atenção, a consciência de poder se mover, recebendo do corpo e oferecendo ao seu corpo. Os movimentos conscientes. E por último, abrindo os olhos e treinando cada vez mais essa semana o dar e o receber, observando, percebendo, sentindo. Da gratidão.